Piscianos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem por aí. Eu me chamo Larissa, para quem está chegando por aqui agora, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas no canal. Bora começar mais uma leitura para vocês. Peixes, essa semana eu estou abrindo com o Oráculo de Delfos. Como vocês já sabem, aqui são leituras gerais e etc. Peguem aí o que fizer sentido para vocês, tá bom? E bora começar, peixes. Já vou convidar vocês que estão chegando por aqui agora a se inscreverem aqui no canal. Isso ajuda muito que o canal continue crescendo. Tem muita gente que assiste, mas não é inscrito. Então vou pedir aí essa força para vocês. Esse ano eu coloquei a meta para o canal bater 100 mil inscritos. Por favor, gente, não custa nada vocês se inscreverem, deixarem o like, o comentário de vocês, tá bom? Então bora. O que nós temos aqui? Para peixes, por favor. Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em peixes. Carta do Juízo. O juízo. A indecisão, a nostalgia, o inferno. Aqui eu tô sentindo que vocês, peixes, já adquiriram uma maturidade muito grande devido às experiências que vocês já passaram. E agora, o momento de vocês é como se vocês estivessem numa certa encruzilhada aqui, tá? Encruzilhada por quê, Lari? Porque dessa maturidade que vocês adquiriram, vocês conseguem ver as coisas agora de forma mais profunda, tá? Então, é aquela coisa, sabe? Quando a gente tem mais conhecimento, quando a gente tem mais sabedoria, a gente também sente que a vida nos cobra que a gente use disso. Você já sabe como é fazer isso, você já aprendeu a fazer isso. Então, é uma coisa assim de até vocês não querendo viver, né? Repetir ciclos aqui. Não quero cometer os mesmos erros, eu não quero repetir ciclos. O que mais aqui para peixes, por favor? Múltiplos amores. Entendi, porque essa coisa de encruzilhada aqui. Carta da vaidade aqui no fundo de deck. Vou tirar mais uma. Caiu uma pra lá do que pra cá essa carta aqui, né? Carta da missiva. E a tristeza aqui no fundo de deck. Entendi. Carta da missiva. Clarifica pra mim. A responsabilidade. Falei, tem uma energia aqui bem séria de vocês. Múltiplos amores, ó, a carta do despertar aqui. Eu posso estar falando com pessoas que têm uma maturidade até mesmo a nível de consciência espiritual, tá? Carta dos múltiplos amores. Mas eu já tô entendendo, já vou explicar. Múltiplos amores. A carta da vaidade. E aqui a carta das almas gêmeas. E a carta da tempestade. Carta do juízo. Por favor, clarifica. A determinação. E a inocência. E amor singular. Eita, que a leitura de vocês está falando. Tá falando. Vamos lá. O que eu vejo aqui? Parece que vocês estão numa encruzilhada, porque assim, vocês estão diante de uma situação que vocês têm consciência que vocês podem ir além, vocês podem mais. Exemplo, né, para isso ficar mais tangível aqui. Vocês estão num emprego, num trabalho, e vocês entendem que vocês já tiveram várias experiências, que vocês têm maturidade, que vocês têm valor para agregar ali na tua vida profissional ou naquela empresa. E vocês sentem que vocês podem mais, mas talvez o lugar, o ambiente, não
não esteja no momento te oferecendo tudo que você almeja. E aí, por isso que vem essa carta aqui da tristeza, porque vem-se uma certa frustração disso, sabe? E aí, essa carta dos múltiplos amores bate muito numa coisa assim de, mas, cara, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa que sabe dar conta das coisas, eu poderia estar em qualquer outro lugar se eu quisesse, sabe? Vem muito a essa coisa de eu sou mais do que isso aqui, eu posso ganhar mais do que isso, eu posso receber mais do que isso, entendem? Aqui, quando a gente está falando de questões até mesmo profissionais, tá? Vocês podem sim receber uma nova proposta e que talvez esteja mais à altura aqui do que você almeja, tá, peixes? Num sentido de responsabilidade mesmo. Essa empresa é mais ética, as pessoas dentro deste ambiente são mais comprometidas, ou são pessoas que estão assim num nível de entendimento, né, de consciência, como eu falei, mais similar ao seu, mais parecido ao seu, tá? Agora, quando a gente está falando de questões de relacionamentos afetivos, a coisa muda um pouco aqui. Por quê? Aqui é um negócio bem mais profundo, quando é questões ligadas ao emocional de vocês. Vocês podem ser pessoas que, assim, já aprenderam muito na vida afetiva, nas dinâmicas afetivas de vocês. Isso, como eu falei, traz um peso maior, assim, de cara, não dá para ignorar as coisas, não dá para ser inocente aqui, tá? Ingênuo mesmo, acho que é a melhor palavra. E vocês sabem do valor de vocês sabem que vocês são pessoas bonitas, inteligentes, que vocês podem oferecer muito aqui dentro de uma dinâmica. Vocês sabem que vocês têm outras opções, se vocês quisessem, ou até pode ser que vocês realmente tenham aqui outras opções, tá? Só que assim, parece que é uma briga, né? Eu falei que era uma coisa de encruzilhada. É uma briga aqui entre o teu ego e o teu coração. Ou seja, o teu lado mais, em essência, né, mais puro aqui. Parece que isso entra em conflito de eu já sou maduro, já sou inteligente aqui de entender quando tem algo que realmente é o que eu desejo ou não. Mas vocês podem aqui gostar muito de alguém, ou vocês podem até mesmo estar numa dinâmica aqui bem profunda com alguém, tá? Ligado aqui a aprendizados espirituais mesmo, ok? Vocês podem aqui ter obtido alguma informação que isso deixou vocês meio tristes. Ah, eu acabei descobrindo uma coisa da pessoa, ou acabei percebendo que a pessoa tem algo ali que não é tão maduro quanto eu achava que era. Só que aqui eu tô vendo vocês entregando pro universo, sabe? Essa carta da missiva aqui, com a carta da responsabilidade. Tipo assim, eu fiz minha parte, eu sei o que está acontecendo, eu tenho consciência aqui do que está acontecendo, do que a pessoa está fazendo, ou deixando de fazer, ou os limites dessa pessoa, mas eu joguei para o universo, sabe? Tem uma coisa assim de eu joguei isso para o universo e agora é mais sobre o outro do que mim, sobre mim, porque a minha responsabilidade é que eu tô arcando, sabe? De modo geral, e até falando de uma maneira mais profunda, quando a gente está falando de questões emocionais e de relacionamentos afetivos na vida de vocês, peixes, vocês estão aqui ultrapassando mesmo, tá? Uma coisa de vulnerabilidade emocional, sabe? Eu não tô deixando a minha criança ferida, ou eu não tô deixando aqui os meus medos do passado, sabe? Me travarem, me vencerem. Eu tô indo além, sabe? Tem uma coisa assim de realmente se sobressair aqui. De vocês serem fortes mesmo, de ultrapassarem qualquer coisa, tá? A leitura de vocês já tô vendo que vai ser bem profunda. O que mais aqui? Vamos ver com o tarô. Parece aqui com essa carta do juízo, né? Um momento de vocês reavaliarem todos os aspectos aqui da vida de vocês. Eita. Vocês querem sim tomar uma decisão mais assertiva, mas aqui me fala muito com essa carta do juízo, como se assim,
agora é o momento de compreensão para depois agir. Por isso vem essa carta aqui da determinação. O que mais para peixes, por favor? Claro. O que mais que vem aqui para peixes? Acredito que vocês já até passaram por dinâmicas que eram muito intensas, até muito ligadas aqui a questões sexuais, e vocês aprenderam que isso não sustenta coisas maduras e sólidas na vida de vocês, né? O que mais para peixes? Um as de paus. Eita. As de paus. O que mais? Um 10 de ouros invertido. Entendi. Mais uma. Para peixes. E um 5 de espadas invertido também. Rainha de ouros. Eu tava realmente sentindo uma energia aqui de rainha de ouros de vocês. A gente tem forte energia de touro, virgem e capricórnio, tá? A temperança aqui no fundo de deck. 9 de copas. Porque essa rainha de ouros aqui, né, é bem o que eu senti de vocês, mais maturidade. Vocês já passaram por várias experiências. Aqui tem uma mente muito madura, uma construção até de vida mais madura, que vocês já podem estar trabalhando nisso também. E ainda mais se for questões aqui ligadas ao profissional de vocês, é aquela coisa, vocês sabem o que vocês querem aqui, tá? Clarifica esse 5 de espadas. Quando se trata de profissional, gente, as cartas estão tendo tudo invertido. Julgamento invertido. 5 de espadas. 2 de paus. E o 2 de ouros. Ó, quando isso daqui se trata de questões profissionais, tem uma coisa aqui que fica batendo na mente de vocês, né? Que tem a ver com essa questão de estabilidade. Provavelmente algo que vocês aqui aprenderam. Tem uma coisa ligada à família de vocês. Clarifica esse 10 de ouros. Eu já vou explicar melhor. A estrela. Mais uma. 10 de ouros. Imperador. Temos energia de Áries, Capricórnio e Aquário aqui. Eita. Pajem de ouros e o as de espadas. Quando se trata de vida profissional, vamos lá. Existem sonhos aqui, objetivos, metas de vocês, que é como se vocês estivessem assistindo isso pela janela, sabe? É como se ficasse muito aqui, né? No campo da idealização, da imaginação. Por mais que aqui eu veja realmente uma maturidade muito grande de vocês, quando se trata de agir, de tomar decisões, me parece que o mental de vocês aqui ganha. Me vem muito uma coisa como se tivesse uma frase que fica repetindo na cabeça de vocês, e essa frase pode ser uma coisa que vocês absorveram aqui em alguma dinâmica familiar, principalmente dinâmicas aqui que envolvem figuras paternas, tá? É como se tivesse um fio aqui de ligação muito forte com alguma figura paterna, tá?
e que distorcesse muito os teus valores, principalmente sobre o trabalho, tá? O que é esse as de paus? O que eu vejo aqui com esse valete e esse as de espadas é como se o que vocês vieram construir a partir de agora é muito diferente do convencional, é muito diferente do que fizeram você acreditar. Isso aqui é bem desafiador para vocês, ó. Dois de espadas com a rainha de paus, porque vocês questionam muito o poder, né, o potencial aqui de vocês. As de paus, as de paus. Eita. Cavaleiro de ouros, 5 de ouros, exatamente, ó. E o valete de espadas. Tem muito uma coisa de coisas que foram ditas, tá? Aqui me vem muito isso, coisas que ficam ecoando na cabeça de vocês, frases, palavras, memórias aqui que ficam voltando na cabeça de vocês, principalmente no sentido de falta de duração. Ou seja, você vai começar esse projeto, você vai começar esse trabalho, tem uma coisa que fica assim, não vai durar, não vai render, não vai se estabilizar, não vai dar certo, tá? Só que aqui com esse cavaleiro de ouros, me fala que vocês podem até estar sentindo que vocês não estão se movimentando, porque tem muita energia de dúvida aqui, né? Só que o cavaleiro de ouros está mostrando que vocês estão dando passos. Esses passos podem ser mais lentos, mas vocês estão sim, tá? Aqui pede muito que vocês até comecem a destrinchar essas crenças aqui de escassez que alguns de vocês carregam, tá? Agora, quando a gente está falando de. Calma. Ainda falando de vida profissional, o que está faltando aqui para vocês migrarem para algo mais estável, algo mais expansivo, realmente são questões ligadas ao financeiro de vocês. Está faltando aqui conhecimento sobre a vida financeira de vocês. Como se faltasse conhecimento sobre educação financeira. Falando de maneira mais prática, né? Porque, claro, aqui está falando de coisas bem mais profundas, coisas que fizeram você acreditar e etc. Mas, assim, falando de maneira mais prática, assertiva, o que falta aqui é vocês terem uma visão mais informativa sobre a vida financeira de vocês. Aqui está pedindo para vocês buscarem conhecimento, tá? Agora sim, falando de questões ligadas à vida emocional, vida afetiva de vocês aqui, aqui me parece muito como se vocês estivessem dentro de uma dinâmica trabalhosa, sabe? Me vem uma energia assim, como se tivesse várias lacunas aqui para serem trabalhadas. Me fala mais aqui sobre o campo emocional dos piscianos. Sacerdotisa, página de ouros. E tem uma coisa até de impaciência aqui de vocês. Página de espadas. Eu não sei se são vocês ou é a pessoa que vocês estão lidando, mas aqui tem alguém muito fechado. Ó, sabia? Eremita. Tem alguém muito fechado, alguém que se esconde muito aqui, pode meio que. Eu não tô vendo coisas de segredos, da pessoa escondendo algo de vocês, mas é alguém assim muito difícil de acessar, sabe? De se abrir de forma mais profunda, clarificar a sacerdotisa. Ó, rei de espadas. Temos energia de
Aquário, Libra e Gêmeos. Aquário bem forte. O que mais? A sacerdotisa. 4 de copas. Exatamente, ó. E o eremita aqui de novo. Eu não sei se são vocês ou é a outra pessoa, mas aqui tem alguém com uma dificuldade muito grande de se abrir, tá? E aí vocês podem estar achando que não vale a pena, que a pessoa não é madura o suficiente aqui para construir algo sólido com vocês, sabe? Ficam conflitos aqui mentais um com o outro, sendo que o que está falando que precisa ser trabalhado aqui é essa questão de comunicação, tá? Essa dinâmica aqui, por isso vem essa carta da tempestade com as almas gêmeas. Essa dinâmica aqui é algo realmente de aprendizado a nível espiritual, tá? Mais uma sacerdotisa. É o que eu falei. 7 de ouros. É algo que vai ser construído aqui a passos lentos, devagar. Então, por isso que eu senti, talvez vocês não estejam com muita paciência. É aquela coisa da carta dos... Ai, caiu a carta. Os múltiplos amores e a vaidade. Tipo assim, ai, por que eu tô esperando essa pessoa aqui mudar, se resolver e blá, 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 sendo que eu sou tudo isso e eu posso ter pessoas melhores, eu posso ter um relacionamento melhor, sabe? Um valete de espadas. Carro e o 4 de espadas. Clarifica o carro. O carro. Rainha de espadas. O que eles estão trazendo de conselho aqui é que vocês realmente continuem visualizando o futuro de vocês da maneira que vocês querem. Ah, eu quero melhorar a minha saúde física, eu quero fazer terapia, eu quero melhorar a minha saúde espiritual. Meio que assim, continue, sigam em frente, movimentem a vida de vocês, façam o que vocês querem fazer. Não parem por conta da outra pessoa, porque eu acho que aqui o equívoco de vocês é ficar esperando que o outro chegue no mesmo nível que você, só que você puxando a pessoa, você levando a pessoa junto com você. E aqui é uma coisa que a tua espiritualidade está falando, peixes, não. Você vai fazer o seu e o outro vai fazer o dele. Tá? É como se essa carta do carro aqui me falasse muito. Vocês vão se movimentar, cada um no seu ritmo, mas no meio disso vocês vão se encontrar no meio do caminho, sabe? E aqui tem muita chance de organizar bem o diálogo, as ideias, planejar bem aqui o futuro desse relacionamento, a construção desse relacionamento. Ó, roda da fortuna com o rei de copas. E vocês vão ver que automaticamente as coisas vão mudando e essa pessoa vai estando mais receptiva, vai estando mais aberta aqui emocionalmente, né? Essa carta aqui da sacerdotisa meio que sai da cena. Porque aqui vocês estão lidando com uma pessoa que, assim, muito quieta, muito observadora, né? Observa mais do que fala e isso daqui pode incomodar vocês. E aí que entra essa energia do 5 de espadas. Vocês começam a achar que tem alguma coisa errada, que a pessoa tá, sei lá, escondendo algo de vocês. E é só a energia da pessoa. A energia da pessoa aqui é a energia da sacerdotisa. É mistério. É incógnita. É algo sigiloso. Entendem? Cavaleiro não. Página de ouros. Eremita. Gente, aqui não tem o que falar. Falando de questões afetivas na vida de vocês, para quem está lidando com alguém, vocês estão aqui lidando com uma dinâmica que tem muito a evoluir. Seja como parceiros, seja como amizade, seja com comunicação, seja aqui como espiritual mesmo, evolução espiritual, tá? Aqui me parece até que alguns de vocês vão ter algum tipo de encontro com essa pessoa para organizar as ideias. A gente vai se encontrar. Pode ser algo até que vocês mesmos proponham aqui,
sabe? A gente vai se encontrar e a gente vai ter uma conversa para alinhar bem as coisas. Isso daqui pode ajudar vocês a se sentirem mais resilientes, sabe? Ou até dar uma transparência mesmo. Agora eu sei o que está acontecendo e eu posso focar nas minhas coisas pessoais e no meu futuro. Valete de ouros. O sol, gente. Desafios? Tem. Mas aqui me parece algo próspero, tá? Algo próspero mesmo. E no final das contas, as coisas tendem a ser bem claras aqui para vocês. Então, me parece ser um jogo, assim, muito de paciência. Enquanto vocês estão lidando com coisas mais profundas aí dentro de vocês. Conselhos para peixes, por favor. Conselhos para peixes. A viajante, mova-se em uma nova direção. Lembra que eu falei que vocês, bem no começo da leitura, que vocês poderiam assim estar com uma pressão de tomar uma decisão logo porque vocês não querem repetir ciclos, vocês não querem fazer coisas semelhantes ao que vocês viveram no passado? Essa carta aqui mais uma. Essa carta aqui da viajante, para mim já está mostrando que vocês estão sendo orientados ou que vocês têm ferramentas aqui para serem guiados para o caminho certo. Então não tem por que vocês se preocuparem em repetir ciclos aqui, tá? Abandone a necessidade de estar certo. Aqui a gente tem a energia da pacificadora. Essa carta da pacificadora me fala muito assim de vocês não precisarem controlar as situações. Se vocês entenderam aqui essa energia da missiva de, cara, eu sei o que está acontecendo, sabe? A pessoa falou o que ela tinha para falar, se ela escondeu algo, se ela deixou de falar algo, é responsabilidade dela, não minha, e eu solto isso, solto para o universo. Porque se vocês ficarem aqui tentando controlar a situação, provavelmente vocês vão se sentir frustrados, tá? E é isso, peixes, é isso que eu vejo para vocês. Que leiturona, né? Espero que tenha ajudado. Desejo um ótimo tudo. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem meu contato para o agendamento de leituras particulares, tá bom? Um grande beijo para vocês. Até a próxima.